Olá pessoal do portal Silvio Sandi, muito prazer estar na sua frente, professor Alexandre Araújo, da disciplina de Direito Constitucional. Estamos aqui para gravar o nosso curso de questões para o concurso Cefim de Rondônia. Então, galera, vamos aqui fazer o nosso curso FGV da seguinte maneira. Nós primeiro iremos resolver o que eu vou chamar de parte 1. Nessa parte 1, nós iremos abordar os temas princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais e também toda a parte de organização do Estado e repartição de competências entre os entes federados. Parte que a Fundação Getúlio Vargas adora, uma parte extremamente complexa e muito boa de ser estudada, ainda mais porque a FGV tem um carinho especial por esses assuntos. Beleza? Então, amigos e amigas aqui do Portal Silvio Sandi, tudo vai dar certo, vamos começar. E na tela, a questão é a de número 1. Vamos lá? Pessoal, começando agora o nosso curso de questões, vamos então para a questão de número 1. Cidadão é aquele que se identifica culturalmente como parte de um território. Usufrui dos direitos e cumpre os deveres estabelecidos em lei. Ou seja, tem consciência de suas obrigações e luta para que o que é justo e correto seja colocado em prática. Os direitos e deveres não podem andar separados. Afinal, só quando cumprimos com nossas obrigações, permitimos que os outros exercitem seus direitos. Tá. As afirmativas a seguir listam direitos do cidadão, à exceção de uma. Bom, o drama dessa questão é o seguinte, galera. Deixa eu mostrar para vocês o que eu achei interessante a ponto de colocar para vocês aqui. Repare que ele está usando a expressão direitos. As assertivas, as afirmativas a seguir listam direitos. E aí, galera, cuidado, porque quando eu pego o artigo 5º, eu leio dos direitos e deveres individuais e coletivos. Reparem, a Constituição Federal, ela não lista apenas direitos, ela também lista deveres. Por exemplo, se eu tenho o direito de propriedade, se eu tenho o direito de usufruir da minha propriedade, eu, por outro lado, tenho o dever de cumprir a função social. Eu tenho o dever de tornar a minha propriedade produtiva. E, se eu não torná-la produtiva, pode acontecer, inclusive, uma desapropriação, e aí o Estado paga a indenização por meio de títulos que podem ser da dívida pública ou da dívida agrária. O que eu quero mostrar é o seguinte: eu não posso achar que a Constituição, não posso ser ingênuo, né, a ponto de achar que a Constituição só me dá direito. Não, é claro que não. Ela estabelece direito, mas ela estabelece dever também. Tanto que o artigo 5º tem esse nome completo, dos direitos e deveres individuais e coletivos. E aí, galera, o examinador, que não é bobo, ele quis dar uma puxada de tapete na sua perna, né? Quis te derrubar nessa ideia de direito. Galera, olha só, nós vamos ler, e aí eu quero te perguntando, isso é um direito ou isso é um dever? Beleza? Então, vem com o Araújo aqui, porque no final tudo vai dar certo, galera. Olha só. Cumprir as leis. Galera, cumprir as leis é um direito ou é um dever? Sem sombra de dúvidas, é um dever. Né? É um dever de todos nós, cidadãos, cumprir as leis. Até porque a quebra da legalidade gera uma multa. Um exemplo, olha só. Se eu avançar o sinal vermelho, eu não estou quebrando a legalidade? Eu não estou quebrando o Código de Trânsito Brasileiro? Sim. Isso não vai gerar uma multa? Vai. Vai gerar uma sanção, vai gerar uma multa, com certeza. Vou perder ponto na carteira. A ideia é essa. Então, no momento que eu cumpro a lei, eu estou exercendo o meu dever de cidadão. Dever. E aqui ele pergunta o seguinte: as afirmativas a seguir listam direitos, à exceção de uma. Ou seja, de cara, a letra A é o nosso gabarito. Mas, olha só, na prova eu não quero que você marque a letra A e passe para a próxima questão. Não faça isso.
você vai tirar a prova real, você vai ratificar a ideia de que a letra A é o gabarito. Então vamos ver as demais opções e chegar à conclusão que todas as restantes são direitos e não deveres. Vamos lá? Olha só, pessoal. B. O sigilo da correspondência é inviolável. Isso é um direito, né? Sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, telefônicas, de dados, legal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É um direito. É o princípio da legalidade para nós cidadãos. O artigo 5º, inciso 2. Ok? Artigo 5º, tá? Inciso 2. Beleza? A liberdade, consciência e crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto. Também é um direito, né? Naquela parte relacionada ao artigo 5º, inciso 6. Vamos lá? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Também o princípio da isonomia, artigo 5º, inciso 1. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, amigos e amigas. O que não é direito? De cara à letra A, cumprir as leis. Ok? Porque o cumprimento das leis é um dever de todos nós, cidadãos. Bom, quando eu digo que a Fundação Getúlio Vargas, ela puxa você para o entendimento, é nesse sentido, tá? Vocês podem verificar aqui que já começou com uma pegadinha linda no tocante a direito. Tudo bem? Não me custa nada aproveitar um ensejo aqui e lembrar vocês que o mais comum não é perguntar a diferença entre direitos e deveres, como fez a questão 1. O mais comum é perguntar a diferença entre direitos e garantias. Lembrem-se, garantias asseguram a fruição de direitos. Um grande exemplo. Se por um lado eu tenho o direito de locomoção em tempo de paz, do outro lado eu tenho a garantia do habeas corpus, que assegura o direito de locomoção quando ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder. Então entenda, o direito é o de locomoção, a garantia é o habeas corpus que assegura a fruição deste direito. Beleza? Tranquilo? Bom, eu só aproveitei esse ensejo porque é aquela história, a gente está dando aula, vai lembrando da questão aqui, da questão ali, e no final, como vocês sabem, tudo vai dar certo, tá bom? Vamos lá. Bom, na tela agora a questão é a de número 2. Osmar estava em sua residência e foi informado de que deveria permitir a entrada de um policial que estava portando um mandado judicial, né, de busca e apreensão. Então ele já coloca aqui na sua vida aquela ideia do artigo 5º, inciso 11, né? O artigo 5º, inciso 11, que fala da casa ser asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, e traz algumas exceções. Quando ele fala em ordem judicial, a gente tem que lembrar que essa ordem judicial, ela tem que ser cumprida durante o dia, ok? E eu já vou adiantar a todos vocês que não precisa se preocupar com o limite temporal dia. Isso não cai em prova. Na verdade, bancas grandes como a Fundação Getúlio Vargas não vão se preocupar com o horário do dia, mas sim a expressão dia. Então, o que acontece, galera? Eu tenho algumas situações aqui, né? Eu tenho o flagrante delito ou desastre, a prestação de socorro, essas três situações podendo ocorrer de dia ou de noite, ou seja, para prestar socorro ao meu vizinho, eu não preciso do consentimento dele, isso pode acontecer de dia ou de noite, até porque seria um absurdo eu esperar amanhecer para prestar socorro ao meu vizinho. Então, veja, não vai ser uma violação de domicílio se eu adentrar a casa do meu vizinho para prestar socorro às 2 horas da manhã. Não tem problema. Ficou claro? Mas, se na sua prova aparecer a ordem judicial, essa deve ser vislumbrada durante o dia. Então é o seguinte, eu sou um oficial de justiça, munido de uma ordem judicial,
eu quero entrar na casa de João. João, ele não quer consentir a minha entrada. Tudo bem. Mas eu estou amparado pela Constituição de que eu posso entrar na casa de João, independentemente do consentimento dele, se for durante o dia. Então, galera, se na sua prova aparecer casa, lembrem-se disso. Se é ordem judicial, tem que ser durante o dia. Se para eu cumprir essa ordem judicial, eu precisar entrar na casa de alguém, haverá necessidade de ser durante o dia. Outro ponto que vale muitíssimo a pena a gente trocar uma ideia é o conceito de casa. Vocês devem sempre lembrar que o conceito de casa é abrangente, ou seja, não se restringe ao local onde residimos com ânimo definitivo. Casa é o local em que ocupamos com exclusividade, podendo ser consultório, podendo ser escritório, podendo ser quarto de hotel, barraca de camping. A ideia é, se eu ocupo aquele local com exclusividade, aquele local é considerado casa. Tranquilo? Bom, eu fiz aqui uma revisão, até porque, com certeza, a gente falou além do que a questão está cobrando. Vamos lá? Galera querida e guerreira, olha só. À luz, né, eu esqueci aqui de ler depois do negrito, à luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o ingresso na residência de Osmar, sem o seu consentimento, olha aí, galera, sem o seu consentimento, para o cumprimento do referido mandado, pode ocorrer em qualquer dia e horário? Não. Deveria ocorrer em certo horário, que deve ser indicado pela autoridade judicial? Não. Esse horário, ele não é indicado pelo juiz. Esse horário está na Constituição. Ele é claro, ele diz que é durante o dia. Deveria ocorrer à noite? Não. Não poderia ser realizado à noite? Sim. Ainda que Osmar seja muito perigoso? Sim. A Constituição traz justamente esse direito. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês, né? Eu não posso imaginar que a periculosidade, sei lá, de um traficante restringe aí a letra constitucional nesse sentido. É só vocês lembrarem, com certeza vocês vão lembrar de alguma operação policial entrando, né, os policiais entrando na casa de um bicheiro muito, como eu posso dizer, aclamado pela mídia, né? Enfim, um traficante durante o dia. Geralmente batem lá às 6 horas da manhã, entram lá na casa do fulano, do Beltrano, você vê aquela ideia de começou a amanhecer, beleza, entra lá na casa do camaradinha e geralmente esse camaradinha não está mais em casa, né? É sensacional isso, né? Alguém buzina ali e ele vai antes dos policiais entrarem. Bem, mas a ideia é essa, não pode ser realizado à noite, ainda que Osmar seja muito perigoso. Sim, a Constituição não traz uma exceção quanto à periculosidade da pessoa, né? Não é nada disso, não. Vamos lá? Não pode ocorrer no final de semana. O gabarito aqui é letra D, tá? Bom, mais uma questão resolvida. Vamos à questão de número 3. Beto e Pedro travaram intenso debate a respeito dos conceitos de nacionalidade e cidadania. Tá, vamos lá. A FGV adora esse tipo de questão. De acordo com Beto, todo nacional que é necessariamente cidadão, ele entende que se eu sou nacional, eu sou cidadão, tá? Ele está dizendo isso. Se eu sou nacional, eu sou cidadão, tá? Então vamos lá. Possui direitos políticos. Para Pedro, vamos lá, por sua vez, só o cidadão e não qualquer nacional possui direitos políticos. Então olha só, são duas situações aqui totalmente diferentes, tá? Beto entende que todo nacional que é cidadão possui direitos políticos. Vamos pensar nessa situação aqui de Beto, né? Todo nacional que é cidadão possui direitos políticos. Vamos lá. Eu quero que vocês imaginem uma criança de 5 anos.
uma criança de 5 anos, nascida aqui no Brasil, beleza? Pais brasileiros, uma situação muito comum. Essa criança é brasileira nata? É. Então, calma aí. Ela é nacional? É. Ela é uma brasileirinha? Com certeza. Ela é uma nacional. Fato que é. Agora, ela é cidadã? Ela goza dos direitos políticos? Ela tem título? Ela vai votar? Não. Ela vai poder propor uma ação popular? Não. Veja, ela é uma nacional, mas ela não é uma cidadã. Ficou claro? Porque ela não está no gozo dos direitos políticos. Então, o cara aqui deu uma viajada louca. Olha bem, todo nacional que é cidadão possui direitos políticos. Não, o cidadão possui direitos políticos. Legal. Agora, dizer que todo nacional que é cidadão, todo nacional é cidadão, não. Todo nacional não é cidadão. Fato que não. Agora, se eu sou cidadão, eu sou nacional. Fato. Por quê? Porque quando a gente estuda direitos políticos, a gente vê o seguinte: estrangeiro, né? O cara que não tem a nacionalidade brasileira, ele não tem título de eleitor. Então, se eu sou cidadão, é porque eu tenho nacionalidade brasileira. Ficou claro? Agora, pensa na criança. A criança é nacional, a criança é uma brasileirinha, tá? Mas não é cidadã. Beleza? Ó, por sua vez, vamos lá. Lê aqui atrás de mim, por favor. Para Pedro, por sua vez, só o cidadão, não qualquer nacional, possui direitos políticos. Olha aí. O cidadão, não necessariamente todo nacional, tem direitos políticos. Sim. Se eu sou cidadão, eu tenho direitos políticos. Certo? Se eu sou cidadão, eu sou nacional? Sim. Agora, todo nacional é cidadão? Não. Pensa na criança. É uma cidadã, aliás, é uma nacional, mas não é uma cidadã. Então, a ideia de Pedro é boa. A ideia de Beto não é boa. Vamos lá caçar a opção correta. Entenderam como a Fundação Getúlio Vargas trabalha, né? Bem, olha só. A gente tem que procurar Pedro correto e Beto incorreto. Concordam? Vamos lá. Beto e Pedro estão corretos? Não. Beto está totalmente correto. Beto totalmente correto, Jesus me salva. E Pedro parcialmente correto, não. Pedro está totalmente correto e Beto está incorreto. Vamos lá? Beto está incorreto em parte? Não. Beto está incorreto no todo, né? Pois nacional não precisa ser cidadão. E Pedro incorreto, já que não só o cidadão tem direitos, né? Não é isso, enfim, deu uma viajada. Ó. Pedro está totalmente correto, com certeza. E Beto incorreto, sim. Pois nacionalidade e cidadania são institutos distintos. Olha aí, esse é o gabarito. E a letra E está absurda. Beto está incorreto, mas Pedro está correto. E realmente, né, galera? Vamos só lembrar, nacionalidade é um vínculo jurídico político que nos liga ao país. Isso é nacionalidade. Cidadania é a ideia de participação da formação da vontade do nosso país, né? O gozo dos direitos políticos, a participação na gestão da coisa pública. Isso é cidadania. Beleza? Então são institutos distintos e a questão foi muito boa, excelente, né? Porque não trouxe, vocês notaram assim que não trouxe nenhuma memorização da Constituição, mas sim a ideia, o entendimento dos conceitos. Então é isso aqui é a cara da banca de vocês, é a cara da banca Fundação Getúlio Vargas. Beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui. A questão agora na tela é a questão número 4. Determinado vereador percebeu que a lei X do respectivo município, apesar de estar plenamente harmônica com a Constituição de 88, apresentava certas dissonâncias em relação à Constituição do Estado. Então, olha que interessante, galera. A lei X, né, que é uma lei municipal, está em harmonia com a CF, mas em desarmonia com a CE. Afinal, a Constituição detalhara a disciplina estatutária relativa aos servidores públicos municipais.
Então, olha que interessante. A Constituição daquele Estado trouxe o Estatuto, né, do servidor municipal. Isso com o objetivo de uniformizar a matéria em todos os municípios. Vamos lá. À luz do quadro, o vereador solicitou à sua assessoria que analisasse os aspectos gerais da influência das Constituições Federal e do Estado sobre a legislação do município. Dentre as opções abaixo, a única que se mostra harmônica com a sistemática constitucional é a... Bom, olha só, galera. Quando eu estudo a organização do Estado, a repartição de competências, notadamente, quando eu pego o artigo 29, eu leio que a lei orgânica, tá? A lei orgânica, obviamente, municipal, não se esqueça, né? Não existe Constituição municipal, todo município tem uma lei orgânica, e essa lei orgânica, ela é aprovada, né, pela Câmara Municipal num procedimento que eu chamo de faz um DDD. Como assim faz um DDD? Calma aí que eu vou te ensinar rapidinho, tá? Toda lei orgânica é aprovada fazendo um DDD. Como assim, Araújo? Toda lei orgânica é aprovada em 2 turnos de votação, com um intervalo mínimo de 10 dias entre os turnos e um quórum de aprovação de 2/3. Olha o DDD aí. 2 turnos, 10 dias, 2/3. Legal. Tá, Araújo, mas onde você quer chegar? É o seguinte, pessoal. A lei orgânica, ela deve, obviamente, obediência à Constituição do Estado e também se submete à Constituição Federal. Mas eu não posso me esquecer que é dentro de um contexto de autonomia. Existem matérias, existem negócios que são do município, assim como existem negócios que são do Estado e assim como existem negócios que são da União. Eu não posso achar que, por força do município do Rio de Janeiro estar no Estado do Rio de Janeiro, nós aqui devemos obediência irrestrita à Constituição Estadual. É claro que não. Existe toda uma repartição de competências, existe toda uma sistemática constitucional. Então, não é porque o município do Rio faz parte do Estado do Rio que a gente tem uma obediência absurda e restrita por conta de estar dentro do Estado do Rio. Não. Até porque, se eu sou servidor público municipal, ok? Eu vou me ater às regras municipais, né? O Estatuto dos Servidores Municipais e não estaduais. Ah, porque tem que uniformizar? Não. Se eu sou o servidor do município do Rio, eu vou me preocupar com o Estatuto dos Servidores do município do Rio e não do Estado do Rio. Ficou claro? Beleza? Então vamos procurar uma resposta que fale algo parecido, essa ideia de sistemática constitucional, repartição de competências, enfim. Vamos comigo? Vamos lá? Olha só, amigos e amigas. A Lei X, por força do princípio da simetria, o que é isso aqui, né, galera? É aquela ideia de simetricamente repetir as regras federais, estaduais, enfim, tá? Aquilo que está na Constituição Federal, simetricamente ser repetido na Lei Orgânica Municipal. Enfim, vamos lá. Por força do princípio da simetria, não poderia destoar de nenhum comando da Constituição Estadual. Jesus me salva, né? Mesmo que relativo à matéria de competência do município. Ele está falando, basicamente, aqui que o município não tem autonomia, né? Acabou a vida do município. Bora lá. A Constituição Estadual não pode desconsiderar a divisão de competências estabelecidas na Constituição Federal de 88, devendo preservar a autonomia do município. Ó, essa tá boa, essa tá muito boa. Vamos ler o resto. A Constituição Estadual, para vincular o município na edição de Lei X, deveria dispor de maneira expressa que a respectiva norma incidiria sobre todos os municípios. Galera, é claro que não, né? Não basta um comando absurdo estar numa Constituição Estadual pensando que esse comando vai ser constitucional só porque está na Constituição Estadual de forma expressa. Claro que não, né? Existe toda uma necessidade de obediência à repartição de competências prevista na Constituição Federal. Vamos lá? Seguinte, letra D. A Lei X, por força do princípio da unidade nacional, deveria observar os comandos da Constituição Federal, não os da estadual. Não tem nada a ver, tá? A unidade nacional significa uma impossibilidade de secessão.
Araújo, caraca, que é isso, meu camarada? Seguinte, pessoal, secessão é aquele direito de desligamento, né? É como assim, o Estado de São Paulo se desligasse do Brasil e aí virasse um país, né? Isso não pode acontecer por conta da unidade nacional. Essa é a ideia da unidade nacional, é a impossibilidade de desligamento, a impossibilidade de secessão. Então, galera, não tem nada a ver, tá? Nada a ver mesmo. Bom, em razão da autonomia política dos entes federativos, tanto a Constituição Federal de 88 como a estadual não vinculariam o município. Não é isso, não é isso. Olha só, galera, existe autonomia, mas existe, obviamente, todo um respeito ao modelo da Constituição de 88, né? Por exemplo, regras de aposentadoria. Beleza, pessoal? Que aconteceu após a reforma da Previdência, lá em 2003, né? Nós tivemos aí que o município do Rio tendo que se adequar às regras da Constituição Federal, enfim, deu um problema do caramba aqui no Tribunal de Contas do município do Rio, né? Nós vimos aí uma decisão de adequamento às regras da Constituição Federal, então não é simplesmente alegar que é autônomo, inclusive essa fundamentação foi usada pelo prefeito, né? À época era o prefeito César Maia e disse, não, o Rio tem autonomia, não precisa seguir aquilo que está na Constituição Federal não, e ponto. Pelo amor do Pai Celestial, né? Fala sério. Bom, o gabarito aqui, amigos e amigas, ficou sendo efetivamente a letra B de bola, tá bom? Então vamos ler de novo. A Constituição Estadual não pode desconsiderar a divisão de competências estabelecidas na Constituição Federal de 88, devendo preservar a autonomia do município. Então vocês têm que ter a ideia de que existe a autonomia, claro, mas eu não posso ignorar toda a sistemática da repartição de competências estabelecida pela Constituição Federal. Beleza? Então, mais uma vez, a Fundação Getúlio Vargas perguntando algo que não é memorização, né, galera? Mais uma vez, uma questão inteligente aqui, tá? Com isso, nós encerramos o primeiro bloco de gravação. Já voltamos com mais direitos fundamentais, organização do Estado, princípios fundamentais, enfim, essa parte que é muito grande. Aquele abraço para você e a gente já volta.